Irmãos, vamos lá para o nosso tempo aqui, para o nosso rápido tempo. Essa mensagem, ela é na verdade, uma continuação, uma reflexão de uma meditação bem rápida que a minha filha Yasmin começou a fazer semana passada. Aí eu, juntamente com ela, a gente começou a meditar nesse tema, nesse texto, e ela fez isso de uma forma bem resumida, em 2 minutos, e eu queria explanar um pouquinho mais esse tema. Se Jesus é o nosso Senhor, se Ele é o seu Senhor. Para isso eu gostaria de convidá-los para abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versos do 46 ao 49, para a gente fazer aqui algumas aplicações nesse texto. É um texto bem conhecido, eu vou projetar aqui também de costume, né? Lucas 6, dos versos 46 ao verso 49. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, ó Pai, por cada vida que aqui se encontra, ó Deus maravilhoso. E eu queria pedir de uma forma graciosa que a sua palavra alcance o nosso coração, ó Deus. Nos traz, Senhor, momentos de reflexão, Pai, momentos de mudança, de transformação, ó Deus. Pai, que o seu Espírito ilumine o nosso ser, ó Pai. Ilumine a sua palavra, ó Deus, para entender a compreensão da mesma, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, esse texto, conhecido texto, quando que ele acontece? Quando Jesus está no final do Sermão do Monte. Eu costumo dizer que o maior sermão pregado nos nossos tempos por um homem é o Sermão do Monte. Por quê? Por causa do pregador. Quem é que pregou o Sermão do Monte? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele é o maior sermão pregado por toda a história. Jesus está no final. O texto paralelo aqui de Lucas 6 é Mateus 7. Mateus 7 também está falando de Jesus no final do Sermão do Monte. E ali tem um acréscimo que me chama a atenção. Quando Jesus acaba de falar, a Bíblia fala que a multidão está maravilhada com seus ensinamentos. Porque Jesus não fala como falava, por exemplo, os rabinos daquela época, citando outros homens. Jesus tinha uma autoridade própria. Mas antes de nós entrarmos no texto, o que me levou a comentar sobre esse texto, a meditar nesse texto, foi o nível de relacionamento que nós temos com Deus. Você já parou para pensar qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus ultimamente? E todo bom relacionamento, ele requer diálogo. Nós precisamos constantemente dialogar com esse Deus. Por exemplo, quando você começa a estudar em uma faculdade, em uma escola, quando você é novo numa determinada empresa, acontece algo interessante. À medida do tempo que você vai se aprofundando diante de outros amigos, o seu relacionamento e o seu diálogo vai aumentando. Então, quanto mais diálogo, quanto mais relacionamento, maior é a sua intimidade com quem está do seu lado. Da mesma forma ocorre com Deus. Você já parou para observar que uma das grandes crises da vida cristã é quando você pergunta algo para Deus, seja da sua vida profissional, da sua saúde, e Deus não responde. Parece que o coração da gente se fecha porque a gente procura um diálogo. Mas o contrário também é verdade. Meus queridos irmãos, tem horas que Deus pergunta para a gente e a gente também não responde.
E uma das perguntas que Deus faz aos seus discípulos, e a minha vida é a sua vida, é a que se encontra, por exemplo, no verso 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Você já parou para pensar por que você chama Deus de Senhor? E nós somos uma geração que nós chamamos Deus de Senhor o tempo todo. Nos adesivos dos carros, em placas de caminhão, em camisas. Gente, nas nossas orações elas estão recheadas da palavra Senhor. A gente vai orar a Ele, a gente diz Senhor, Senhor o tempo todo. Mas não somente nisso, nos nossos louvores, nas postagens na rede social, nós chamamos Ele de Senhor o tempo todo. Mas será que de fato Jesus tem sido o Senhor das nossas vidas? E meus irmãos, tem algo que me chama a atenção, porque essa pergunta que Jesus faz, por que você me chama de Senhor, Senhor, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que responder a Ele. Talvez você diga hoje, eu não estou preparado para responder hoje essa pergunta, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que responder. Para você ter uma ideia, no próprio Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus conta que no dia do juízo, muitos homens vão chegar diante dele e vão falar assim para ele: Senhor, Senhor, nós profetizamos no seu nome, nós expulsamos demônio no seu nome, nós fizemos até milagre no seu nome. Olha esses homens usando a palavra Senhor. E Jesus vai olhar a eles e vai dizer assim, viu, quem são vocês? Eu não sei quem são vocês. Quem são vocês? No Evangelho de João, Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, o conhecem e o seguem. Mas esses homens que o chamam de Senhor, Senhor, Jesus não sabe quem é. Em outras palavras, não são do seu rebanho. Irmãos, antes de nós entrarmos em alguns pontos aqui, você já parou para pensar que existem áreas da sua vida que Jesus ainda não reina e outras áreas Ele reina? Você consegue imaginar que esse Deus, Ele quer ser Senhor de todas as áreas da sua vida? Existem algumas áreas da sua vida que eu e você, nós ainda mantemos embaixo do nosso senhorio, e a gente olha para Jesus e fala assim, Senhor, por favor, nessa área eu tomo conta. Nessa área eu não quero que o Senhor tome conta. E quando eu fiquei pensando nessa palavra Senhor, gente, do verso 46, o que me veio à mente é o significado dela no grego original. Essa palavra Senhor, no grego, ela é Kyrios. Era uma palavra utilizada principalmente para os imperadores da época de Jesus. E se dava mais ou menos assim: se o imperador chegasse para você e ele falasse assim para você, agora você levanta, você teria que levantar. Agora você senta, você teria que se sentar diante daquele imperador. Era uma ordem. Mais tarde o cristianismo vai utilizar a mesma palavra Kyrios, que era utilizada para os imperadores, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era interessante, gente, no relato histórico, diz que quando o imperador falava assim, olha, eu pedi para você levantar, mas eles diziam assim, Jesus pediu para me sentar, eu não vou levantar, porque o meu Senhor é Jesus, ainda que eu pague com a vida. Gente, 3 rápidas aplicações em cima da palavra Kyrios. E a primeira que eu gosto muito é esse tema, é aquele a quem você pertence. Se Jesus é o seu Kyrios, você tem um dono, você pertence a alguém. Você consegue imaginar que você tem um dono e quando seus olhos se fecharem para essa vida, vai abrir justamente em uma eternidade, porque você tem um dono? Mas se você tem um dono, tudo na sua vida deveria orbitar em volta desse dono. As suas amizades, os seus desejos. É por isso que eu digo, gente, nós precisamos constantemente rever e pensar assim, é sério, faça esse exercício. Qual é a área da minha vida hoje
que não está sob o domínio de Jesus? Qual é a área da minha vida hoje que eu peco longe diante desse Deus e não está sob o domínio dele? Logo, nós precisamos viver uma vida descentrada, gente. Descentrada de nós mesmos, se nós temos um dono e um Senhor. Em outras palavras, uma vida cristocentrada. Uma vida onde Cristo é Senhor. Mas sabe o que eu gosto diante de tudo isso, gente? Isso é um processo. Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Eu lembro que tinha uma música, faz tempo que eu não ouço ela, que o título dela era Doce Nome. E essa música dizia assim: só de ouvir sua voz, os meus problemas se vão, a minha dor, o meu sofrer. Gente, é uma música muito bonita. Que bom se isso fosse verdade. Que só de ouvir a voz de Jesus, os meus problemas estariam resolvidos. Não é bem assim. A coisa ele funciona mais ou menos como um processo. Deus vai aos poucos conquistando áreas da nossa vida em que nós queremos manter sobre o nosso domínio, gente. Aos poucos Deus vai conquistando essas áreas. A própria conversão, você já parou para pensar? Sabe como que ela ocorre no método de Jesus? Jesus olha para homens e mulheres da sua época e diz assim: viu? Vem e veja. Vem e veja. Você começa uma caminhada sem pressa diante do Evangelho, porque é Deus que faz a obra, não é o homem que faz a obra. Quando você estiver caminhando com alguém, não tenha pressa com esse alguém, porque quem faz a obra de se revelar a esse alguém é o próprio Deus. É um processo, tirando talvez Pedro e Paulo na Bíblia. Você não consegue identificar quando foi a conversão dos outros apóstolos. Se você olha e pergunta: Felipe, quando foi a sua conversão? Você caiu do cavalo? Como é que foi? Igual Paulo? Não sei. Foi um processo que esse Deus foi me conquistando gradativamente. Então, se você iniciou essa caminhada com esse Deus, tenha paciência. Quanto mais próximo você estiver dos ensinos desse Deus, mais ele vai convencendo o seu coração de quem esse Deus é. É um processo. Por exemplo, meus amados irmãos, em igreja reformada, você não vai ver, por exemplo, um processo que se vê em muita igreja. Muita igreja, as pessoas falam assim: viu? Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão. E vai esse alguém e levanta a sua mão. Dali em diante as pessoas passam a considerá-lo como irmão em Cristo. Não importa se esse cara deu fruto ou não. Daquele momento em diante, as pessoas começam a chamá-lo de irmão. Nas igrejas reformadas, principalmente nas holandesas, sabe como que eles faziam? Eles caminhavam com as pessoas dentro de um processo, dentro de uma vida. A partir do momento que esse cara começava a dar fruto, a partir do momento que essa pessoa começava a renunciar a algumas coisas, começava a se apegar naquele Cristo, então os líderes olhavam e falavam: olha lá, isso é obra de Deus. Deus está completando esse processo porque esse cara está dando fruto. Aquilo que ele fazia com perfeição, ele não faz mais. Ele está buscando viver uma vida de santidade. Logo, o Evangelho bateu no coração desse cara. E assim eles eram convidados a se batizar e a se render ao amor desse Deus. É um processo, gente, a nossa caminhada. Olha alguns anos atrás da sua vida. Haviam áreas na sua vida em que você não dava conta, que te deixava distante desse Deus. Hoje você lida muito melhor com ela, porque existe esse processo. Mas a segunda ramificação da palavra Kyrios que eu gosto é a ideia daquele que possui poder de decisão sobre nós. Gente, se o primeiro fala de um senso de pertencimento, você pertence a alguém porque você tem um dono. O segundo vai falar de um senso de dependência. Você consegue imaginar? É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um senso de dependência dele. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que ele quer participar de cada decisão da sua vida. Eu lembro que quando eu cheguei na vida cristã, algumas pessoas faziam uma divisão, falavam assim: tudo que é secular eu tomo conta. Tudo que é espiritual, voltado para a igreja, a vida com Deus, Deus toma conta. Mas a coisa não é assim.
Cada área da nossa vida, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, a nossa profissão tem que depender desse Deus. Esse senso de dependência, gente. Eu gosto tanto porque em Marcos capítulo 3, quando Jesus chama os seus discípulos, isso para mim é tão gracioso, ele chama primeiramente para junto deles. Ele não chama eles e o envia para uma missão, ele chama para junto deles, gente. Sabe o que isso me lembra desse senso de dependência? Que Deus quer nos chamar para junto dele. Deus quer que nós tenhamos solitude com ele. Você tem tido um tempo a sós com esse Deus? Você tem criado jardins de oração com esse Deus todos os dias? Você tem deixado um tempo para falar com ele através das suas orações, através de um tempo bíblico? Esses dias eu fiquei pensando, e eu já falei aqui, se o próprio Filho de Deus necessitava ter um tempo de oração com o Pai, quanto mais nós. Será que nós temos tido esse jardim de oração? Gente, isso é tão importante, sabe por quê? Quanto mais tempo íntimo e secreto você tem com esse Deus, mais você consegue entregar nas mãos dele aquelas áreas que hoje você não deixa ele reinar. Você tem força, mas o contrário é verdade também. Não tenha esse tempo de intimidade com a Trindade, com Deus, e você vai ver que as áreas que você não tem domínio, elas vão ficar mais fortes, gente. Muito mais forte. Se de fato ele é o nosso Deus, gente, será que nós temos deixado um tempo para ele? E eu falo isso para todos nós, gente, com muito temor. Será que nós temos deixado um tempo em oração? Dias atrás eu meditei com vocês naquele texto que fala no livro de Hebreus 3,16, em que Paulo nos dá uma ordem dizendo assim, que habite ricamente a palavra de Cristo no meio de nós. Você já parou para pensar o quanto nós falamos de futebol, o quanto nós falamos nessa época de Olimpíadas, de política, a gente discute com facilidade direita, esquerda, mas o quanto nós temos falado do Cristo no meio de nós. O quanto nós temos falado, gente, quando nós nos reunimos como irmãos. Mas eu quero avançar aqui para o terceiro, gente, ponto dessa palavra Kyrios. Olha só, depois que esse Deus nos chama para junto dele, nos demonstra esse senso de dependência dele. O terceiro ponto, gente, não menos importante, ele vai tratar, ele vai expressar um trabalho, um serviço que essa igreja tem, que é o senso da missão. Eu vou morrer e eu nunca vou cansar de falar que a igreja, ela está sobre esse senso de missão, ela tem esse pertencimento e Deus nos chama o tempo todo para esse senso de missão. Queira nós ou não queira nós, as pessoas que estão ao redor de vocês, eu não posso alcançá-las. E as pessoas que estão ao meu redor, eu não posso, vocês não podem alcançá-las. É por isso que Deus nos coloca ao redor dessas pessoas. Nós precisamos participar do senso da missão. E, gente, tudo isso deve brotar desse momento de intimidade com Deus. Sabe o que me entristece hoje em ver em uma igreja? Quantas pessoas dentro da igreja, e eu falo de uma forma geral, gente, não desse espaço aqui, de uma forma geral, elas estão insensíveis com a palavra de Deus. Você prega, e a sensação que você tem é que a mente dessas pessoas estão cauterizadas. Elas estão longe para a palavra de Deus, elas não fazem qualquer efeito. Com sinceridade, gente, qual foi a última vez que você chorou em oração por amor ao Cristo? Qual foi a última vez que você se debruçou diante das Escrituras e sentiu o seu coração em chamas por amor a esse Cristo? Qual foi a última vez em que você orou dizendo: Deus, salva o meu vizinho, salva aquela pessoa que trabalha comigo, aquela pessoa que tem contato comigo?
mas parece que a religiosidade nos abraçou de uma certa forma, que o nosso coração está longe do Cristo, está longe desse Deus. Gente, é tão forte esse senso da missão que Deus coloca sobre nós, que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, que o grande trabalho, a grande missão que esse Deus nos deu, é que nós possamos fazer conhecido o nome de Jesus, ou seja, anunciar para todos que estão ao nosso redor o Cristo ressurreto. Você já parou para pensar? Isso foi libertador para mim, entender que nós não trabalhamos para Deus. Eu falei isso semana passada. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. É diferente. Pare e pensa nessa obra. Os teólogos reformados, eles gostam da palavra em latim missio Dei. Eles dizem que a missão não é nossa, a missão é de Deus. É por isso que nós trabalhamos com Deus. É esse Deus que resolve salvar a gente. É esse Deus que nos convida de uma forma graciosa a salvar. É por isso que Paulo, em uma das definições que ele dá em sua carta, 1 Coríntios, é que nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador? É alguém que trabalha junto. Não é alguém que trabalha para Deus. Nós estamos cooperando com a expansão do reino de Deus. Mas, gente, se eu e você, se nós não falarmos, Ele vai levantar aí outras pessoas, porque a missão é dele. E se outras pessoas não falar, se for possível, Ele levanta pedras para falar, porque a missão é dele. Nós precisamos engajar nessa missão, nós precisamos nos reunir com o propósito de alcançar pessoas lá fora. Isso tem que ficar muito nítido para nós. E olha só, gente, caminhando para o nosso final, depois que Jesus fala do conceito de Senhor, Jesus resolve contar uma historinha. E Ele é bom nisso. Ele é extremamente bom em contar histórias. Eu gosto de Jesus porque Ele é prático. E Ele diz assim: eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Gente, nesse texto simples e prático, o que Jesus está querendo nos ensinar? Para mim, 2 pontos importantes. O primeiro dele é a prática. Jesus está falando da importância da prática, e nós somos, talvez, a primeira geração que não tem problema ou dificuldade com informação. Por exemplo, eu sou de uma época que quando você queria estudar, você queria fazer algo na escola, na faculdade, eu peguei isso na faculdade, ou mesmo diante de um texto bíblico, sabe o que tinha que fazer, gente? Sabe o que nós tínhamos que fazer? Você ia na biblioteca, e você se deitava diante de um monte de livro, e você ficava pesquisando, e quando você ia falar, as pessoas falavam: nossa, ele preparou, ele é culto, quanta informação. Ele pegou o livro de Filipenses, falou ali quando que Paulo escreveu, que ele estava da cadeia, que Paulo fez isso e fez aquilo. Gente, era tanta informação. Nós somos a primeira geração que não sente falta de informação mais. Pergunta para o Google, informações do livro de Filipenses. Segundos, o Google te dá tudo. ChatGPT, ele vai te dar tudo sobre uma carta bíblica. Nós não temos mais qualquer ausência de informação. E, gente, com todo o perdão da palavra, e isso aqui eu viro o canhão para nós que gostamos de informação como alguém de uma corrente reformada. No meio reformado se dá muito crédito para quem se apega a muita informação, mas nós somos uma geração que não somos mais carentes de informação, mas de prática. Eu vim de uma igreja pentecostal,
Eu lembro que na igreja pentecostal eles faziam uma divisão de 2 tipos de crente dentro de uma igreja pentecostal. E eu achava aquilo muito estranho. Eles diziam assim que havia crentes batizados com o Espírito Santo e crentes não batizados com o Espírito Santo. Era interessante que nessa divisão, eles até tratavam um pouquinho diferente. De que forma, gente? Parece que os crentes que eram batizados no Espírito Santo, eles estavam num patamar um pouquinho mais acima. Algumas igrejas só deixavam subir no púlpito se o cara fosse batizado com o Espírito Santo. E aí os reformados começaram a criticar isso, falar, não, a Bíblia diz que não existe 2 tipos de crentes dentro de uma igreja. E isso se desenrolou, gente. Mas no meio reformado, nós temos também a nossa segunda bênção. Nós temos também isso que a gente chama de um certo feito de batismo do Espírito Santo, ou seja, parece que aqueles crentes que conhecem têm muita informação, aqueles crentes que dominam os livros da Bíblia, parece que nós os tratamos também como alguém que está no andar acima. E parece que nós vivemos um tempo hoje que o que nos falta não é informação, é prática. É prática. É gente que de fato pega aquilo que aprendeu, porque nós somos pós-doc em mensagem e ensinamento bíblico, e pratica aquilo que aprendeu. Eu sei, gente, que nem sempre é fácil, Tem dia que a gente vai chorar e vai falar, Deus, eu não consegui praticar aquilo que o Senhor colocou. É por isso que eu preciso pedir graça, eu preciso me render diante desse amor. E aos poucos esse Deus vai conquistando esses cantos da minha vida que não estão sob o seu domínio. Mas para mim existe um outro ensinamento de Jesus aqui, de uma forma até mesmo velada. É como se Jesus nos perguntasse, quem é o seu Senhor? Quem hoje é o seu Senhor? É o seu tempo de descanso? É o dinheiro? É o sexo? É um relacionamento? Ou quem sabe até mesmo filhos, a sua profissão? Eu lembro que a primeira vez que eu li Êxodo capítulo 20, quando Deus fala dos 10 mandamentos, gente, de fato no meu coração veio a seguinte pergunta, nossa, mas esse Deus só quer mandar. E mais tarde eu fui entender que os 10 mandamentos é uma grande expressão de amor para mim e para você. Quando ele diz assim, olha, não crie ídolos, não terá imagens diante de mim. Esse Deus estava nos protegendo, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você já parou para pensar isso? Que os ídolos comem vivo os seus adoradores. No livro Deuses Falsos, Tim Keller, quando se fala de ídolos, ele dá a seguinte definição. Ele fala que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Aquilo que você fala hoje, eu não consigo viver mais se eu não conquistar. Isso é um ídolo na sua vida. Eu preciso conquistar, seja o que for, eu preciso conquistar uma carreira profissional top. Isso muitas vezes é um ídolo na sua vida. Eu preciso conquistar A, B ou C. Muitas vezes isso é um ídolo na vida. Você não consegue viver, a sua vida gira em torno. Você vai falar, sabe quando que o meu coração vai ficar em paz? Quando eu atingir esse nível na minha vida, o meu coração vai ficar em paz. Mas pode ser também algo que você tem hoje, e que você olha e diz assim, se eu perder isso, a minha vida perdeu sentido. A minha vida não tem mais sentido. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a diferença entre dádiva e ídolos. A nossa profissão, ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus a nós. Os nossos filhos são um presente de Deus a nós. Nós é que pegamos dádivas de Deus e transformamos em ídolos. Eu gosto da definição de Santo Agostinho do que é pecado. Santo Agostinho não diz que pecado, ele é uma atitude. Santo Agostinho diz que pecado é o amor fora de ordem. Eu gosto dessa definição.
Santo Agostinho diz assim, que quando eu cato a minha profissão e coloco ela fora de ordem, acima de Deus, eu cometi uma idolatria. Quando eu cato a minha profissão e coloco acima da minha família, eu tirei ele de ordem, logo eu cometi uma idolatria. Porque pecado para Santo Agostinho é o amor fora de ordem. Seria Deus, a família e as demais coisas. Quando eu tiro da ordem, eu cometi uma idolatria. E assim, os estudiosos dizem que essa expressão de Gênesis capítulo 20 é uma expressão de amor a nós. Porque o nosso Deus sabe que os ídolos comem vivo os seus adoradores. Porque um ídolo te pede reverência o tempo todo e ele nunca satisfaz. Permita-me encerrar aqui com um depoimento de um repórter, de um escritor norte-americano chamado David Foster Wallace. Esse escritor, ele é um ateu assumido. E na sua última escrita, ele diz assim, olha que interessante, gente, o texto é longo, eu catei parte desse texto. Ele diz assim: pois aqui está outra coisa que é verdade, nas trincheiras do dia a dia da vida adulta. Não existe tal coisa como ateísmo. Um ateu dizendo isso. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que vamos adorar. Uma verdade: adore o seu próprio corpo e beleza. Se curve ao poder de sedução e você sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começar a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes. Antes que você seja enterrado em termos de corpo. Olha o que ele está dizendo, gente. Se você tem como ídolo a sua beleza ou o seu corpo, todas as vezes que você olhar para um espelho, você vai enfrentar a morte, principalmente quando a idade chegar. Não adianta puxar daqui, puxar dali, passar creme, você vai enfrentar a morte. Mas ele continua dizendo: adore o poder e você se sentirá fraco e temeroso, e precisará de mais sobre os outros para manter o medo à distância. Esse texto dele eu coloquei de uma forma resumida, mas ele vai falar do dinheiro também. Ele vai falar do dinheiro como ídolo. Eu lembro que certa vez perguntaram para um dos homens mais ricos do mundo, da família Rockefeller, um banqueiro, perguntaram para ele: Rockefeller, de quanto o homem precisa de dinheiro para ser feliz? Ele, sendo o homem mais rico do mundo, ele respondeu: um pouco mais de dinheiro. Porque um ídolo sempre pede reverência um pouco a mais. Concluo, gente, falando das características de David Foster Wallace. Ele reconhece a impossibilidade de um ser humano viver sem adorar. Ele fala que é impossível. A única opção que temos é o que vamos adorar. É a única. A sua assustadora percepção, sabe qual foi? Que os ídolos comem vivo os seus adoradores. Os ídolos comem vivo os seus adoradores. No dia 12 de setembro de 2008, David Foster Wallace escreveu esse último texto. Logo em seguida, ele cometeu suicídio. Sabe por quê? Porque os ídolos comem vivo os seus adoradores. Eu encerro perguntando para você e para mim: quem é o Senhor da sua vida hoje? Quais são as áreas da sua vida, qual é que Ele ainda não tem controle? Eu gostaria, nesse momento final que nós costumamos fazer aqui, de se reunir para orar, que você orasse e entregasse nas mãos desse Deus a área que você ainda controla, pelo qual Ele não tem controle. Permita esse Deus fazer algo novo na sua vida. Entregue-se 100% nas mãos desse Deus. Confie.
Ainda que você esteja passando por um momento difícil, de você olhar e falar: Deus, eu estou passando por um momento difícil, seja ele físico, psicológico, eu estou com medo do amanhã, eu estou vivendo uma certa ansiedade. Eu queria convidar para que você saísse daqui confiando inteiramente nas mãos desse Deus, que Ele está no controle da sua vida. Confie nesse Deus. Vamos orar, irmãos?